Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3. B3 é uma nova companhia que foi criada com fusão da antiga BVMF Bovespa e a CETIP. É Brasil Bolsa Balcão, portanto B3. Se você vier aqui, passear aqui no Centro Histórico de São Paulo, você vai ver tem cartazes, bandeiras, tá todo mundo para todo mundo ficar sabendo que agora a companhia chama-se B3. Bem, o agro, você sabe que está vivendo uma revolução que eu diria tecnológica, né? Drones, as máquinas cada dia mais sofisticadas, satélite, GPS, etc, etc, etc. É sobre esse tema que eu vou conversar com um jornalista. Ele é especialista, ele tem a holding chama-se PFC International, que lida com três assuntos: marketing, talentos humanos, como eu, por exemplo. Olha como eu sou talentoso. E relações governamentais. É meu amigo, colega de entrevistas, a gente se encontra aí nas coletivas do Brasil, de São Paulo principalmente. Trata-se do Paulo França. O Paulo é um homem ligado nessa coisa tecnológica e é um pouco sobre isso que ele vai falar para a gente aqui. Paulo, muito boa tarde, muito obrigado. Saudações para todos que estão nos assistindo. Escritor, já escreveu dois livros também, né? Obrigado pelo convite. Pela segunda vez tenho a honra aqui, o prazer de estar no seu programa. Ih, rapaz, eu não me elogia muito, que hoje eu tô já meio assim, assado. Mas, Paulo, você estava lá fora falando para mim esse negócio da tecnologia toda, e que a tecnologia facilita até você arrumar investimento. Conta um pouco desse negócio para A nós. tecnologia hoje, a gente tem um conceito de talento digital, né? Que cada vez mais as pessoas vão ficar próximas à tecnologia e a tecnologia é próxima às pessoas, né? E quanto mais as propriedades rurais forem organizadas e toda a cadeia do agronegócio for organizada a nível tecnológico, porque, por exemplo, hoje 95% dos CEOs acham que é importante ter um plano de digitalização das suas empresas, só que hoje apenas 25% tem mundialmente um plano para qual vai ser o impacto da economia digital sobre as suas companhias, empresas, né? Isso na área rural também é importante. Então é importante que as empresas coloquem a internet das coisas, que são os sensores, né? Tanto nos seus seres vivos como nas suas máquinas, né? A questão de utilizar informações do Dr. Watson da IBM, que é um grande banco de dados, o Big Data, né, que é um grande banco de dados também para você buscar informações. Então, tudo que puder agregar de tecnologia na área rural, na área pecuária, inclusive com esse conceito de união da lavoura, pecuária, florestas, né, é importante para que aumentar a produtividade, nós nos tornarmos ainda mais competitivos no mercado internacional, né, e com isso até superar os grandes problemas de infraestrutura que temos no Brasil, né, que isso, quanto mais eficiente for dentro da fazenda, melhor em relação à venda e aumento dos preços, né? Quer dizer, nós não vamos parar. Eu achava, quer dizer, achava. Por exemplo, esse WhatsApp, né, que eu estou usando recente, eu levei muito tempo para aceitar essa mudança. O WhatsApp tem grandes facilidades, mas também ele incomoda às vezes, porque eu trabalho de domingo, você viu, eu estava trabalhando domingo. Você não para de trabalhar, se você deixar ligado, não vai ficar parado só aí, vai continuar esse negócio. Eu acho que, por exemplo, o WhatsApp, tudo na tecnologia a gente está bem saber fazer a gestão disso, né? Hum, Por exemplo, o WhatsApp, você pode silenciá-lo, você pode criar normas que você só atende em horários que a gente normalmente atendia quando era o telefone, né? Por exemplo, das 8 da manhã às 22 horas. Você tem o status que você pode colocar que você está dormindo. Então tem uma série de coisas que você pode bloquear que a tecnologia te incomode. Você pode deixar de entrar em certos grupos que também mandam muitas informações, né? A questão é que muitas pessoas às vezes não conseguem dosar, elas se empolgam com a tecnologia e não conseguem dosar a utilização dela, né? Mas se a tecnologia for bem utilizada, ela propicia que as empresas captem mais recursos, obtenham patrocínio para os seus eventos, tenham mais acesso a recursos do BNDES, da FINEP, da FAPESP, para inovação. E inovação hoje é tudo, né? Hoje tem sobra de recursos na FINEP, por exemplo, que é a agência federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque às vezes não tem empresas que não têm as certidões negativas para captar esses recursos, uhum, elas não pagaram os impostos, porque até por dificuldades financeiras, né? Ou elas não têm garantias reais, como hipoteca, alienação fiduciária,
ou não pode conseguir uma fiança bancária, né? Então, quanto mais a empresa se informatizar, ela se digitalizar, ela conseguir ter um plano de negócios digitais, mais ela vai estar dentro do século XXI. E aí a gente está entrando num outro conceito que a HSM tem trazido para o Brasil, que são organizações exponenciais. As organizações não crescem mais de forma linear, né? Elas crescem de forma exponenciais. Aí você pega essas grandes empresas .com, que são lá do Vale do Silício, de Palo Alto. Então elas crescem de uma forma tão vigorosa, e essas empresas tradicionais, inclusive da área rural, vão ter que crescer dessa forma também. É curioso, eu queria ver se você falou de Palo Alto, eu morei 2 anos em Palo Alto. Oh, parabéns. É uma boa experiência. Conheci a casa do Steve Jobs. Excelente. Foi lá para Stanford. Fui para Stanford. Fez um MBA em Stanford. Não fiz MBA, eu fiz Mas conheceu, fez um curso. Era uma bolsa chamada Night Fellowship. Excelente. Linda cidade. Outro dia eu li, não é só outro dia, tem saído em vários veículos e tal. Tá chovendo, uma tempestade de startup na área de agro. Por que está acontecendo isso? Tem alguma explicação? Um dos motivos é a necessidade de que a área de agro se adapte a outros setores também que estão embarcando tecnologia nas suas operações para aumentar a produtividade, para atender melhor o consumidor, para conseguir ter mais visão da sua gestão, melhorar a gestão, né? Então o agro, que é o nosso setor de ponta hoje, que está segurando a economia brasileira, né? Que graças ao agro que o nosso PIB decresce menos no ano passado e vai crescer um pouco esse ano, né? Então acho que o agro está trazendo uma tendência de outros setores, né? E também para manter esses jovens, porque os jovens, né, os filhos dos agricultores, que são donos de propriedades rurais, e eles são muito ligados à tecnologia também. Então, para mantê-los interessados no negócio do pai, dos avós, eles montam startups vinculadas aos negócios tradicionais e começam a gostar daqueles negócios tradicionais, porque de repente eles conseguem aplicar o que eles aprendem na faculdade, que é a tecnologia, o que eles usam no dia a dia, no negócio tradicional da família deles, entendeu? Uhum. Eu tenho notado bastante isso. Eu tive agora no evento da Datagro, no Riot, e eu percebi muito isso, startups que foram vinculadas a negócios tradicionais da família e de repente hoje monitoram propriedades rurais, identificam problemas de praga, identificam a agricultura de precisão, né, que é um setor que está crescendo muito, né? É curioso porque o filho do Marcos Molina, que é o principal acionista da Marfrig, ele teve aqui, onde você está aí, o menino, ele criou um negócio chamado Web Gados. Você já ouviu falar? Não, mas então eu vou pesquisar, interessante. Mas imagino que seja. Para comprar comercialização. gado. Como tem Web Motors, né? Exatamente. Então, ou seja, ele vai ficar no negócio do pai porque Sim, interessante. na base da tecnologia, comprova o que você está dizendo. Pediram intervalo para mim, Belo? Não. É que às vezes falam aqui umas coisas que eu não entendi nada. É a tecnologia. É a tecnologia, é boa para o chute. Não, eu tinha vou falar um pouco, eu tinha um ponto com fio. Né? Que era aquele que todo mundo usa, né? Para ouvir música e tal. Aí veio essa revolução, que é um ponto sem fio. Sem fio. Moderno. Veio um Bluetooth aí, né? É um Bluetooth. Mas aqui eu não sei por que motivo capta o pessoal de Campo Grande, onde é a sede do canal, conversando aqui. Então às vezes que interessante. mas não entendo nada. Entendi. Para mim é só ruído. Esse aqui é o Paulo França. Paulo, eu tenho ouvido falar muito em drone. Você foi no Global Agriculture Forum, né? O GAF. Tive os 2 anteriores também que são bianuais, né? Esse aqui foi só um Talks, foi a preparação para o de 2018. Ah, não foi? A minha empresa, a Agência Internacional de Notícias, meu veículo de comunicação, ele há 5 anos ele é media partner da Datagro, né? Então eu fui em todos os eventos da Datagro, inclusive lá em Nova York, no Outdoor Astoria. A gente já fala disso, que tem um intervalo agora. Converso com um jornalista, escritor, consultor, palestrante. Que trabalha, né? Ele trabalha. É o Paulo França. Já já a gente volta em 30 segundos. Até já. Ok, você está assistindo o programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o Paulo França, jornalista, escritor, consultor, palestrante. Ele é um homem... Ele podia falar que nem aquele ex-governador do Rio de Janeiro, que agora está em Brasília. My name is work. Meu nome é trabalho. É certo, Paulo? Obrigado. Eu estava vendo aqui os 2 país livros. De tantas dificuldades, a gente tem que trabalhar muito. Né? Eu estava vendo aqui no teu cartão os 2 livros.
Esse negócio de captação de recurso, Até trouxe para mostrar para quem está nos assistindo. Esse aqui é captação de recursos para projetos e empreendimentos. Foram comercializados 3.000 exemplares, né? Foi criada junto com meus clientes uma metodologia para captar recursos chamada 3A, né? E ela é considerada científica por 3 universidades, a PUC, a Mackenzie e a Universidade de Barcelona, né? é mesmo, cara? E esse aqui já está no e-book na Amazon e vai sair a versão impressa daqui um tempo, que é captação de É patrocínios. aquela câmera Aquela lá, captação de patrocínios, que é esse daqui. E o primeiro, que eu não usei aquela câmera, né? É esse aqui, captação de recursos para projetos, empreendimentos. E o segundo, captação de patrocínios na prática, que já está na Amazon, né? Isso aí é e-book? O e-book, o segundo é e-book, vai sair a versão impressa. Em breve vai sair a versão impressa. Como é que faz para captar recursos? Ó, primeira coisa é aquela coisa básica de ter um plano de negócios, né? Só para, já que você está focando bem no agro, por exemplo, se eu abrir uma startup Tá. para fazer algum Primeiro serviço, passo é um plano de negócio, um tem que business fazer plan. um plano. Business plan. Qual a sua projeção de receita, seus clientes quais serão, quais são os serviços e produtos que você vai oferecer, quem são os seus sócios. Primeiro passo é esse. Daí você pode até abrir um Word e começar a fazer na sua casa isso. E vai fazendo isso, depois pega um contato com o Sebrae para te dar umas dicas, ou uma mentoria de algum empresário mais experiente que tem experiência de plano de negócio, ou um investidor de risco mesmo. Os investidores de risco gostam muito de apoiar a startup para preparar planos de negócio. E tem eventos direcionados para isso, né? Campus Party, outros, né? E primeiro passo o plano de negócio. Depois desse plano de negócio, que geralmente ele é mais amplo, você faz um sumário executivo, que é um resumo do plano de negócio, que é a primeira leitura que um investidor, um financiador, um doador, um patrocinador olha do negócio. Então, você quer ter uma startup, você quer conseguir um dinheiro semente, capital semente ou investidor anjo, então você primeiro apresenta esse sumário executivo. Daí ele vai pedir o plano de negócio, que é uma coisa mais detalhada, mais ampla, um instrumento mais detalhado. E também você pode ter um plano de captação. Para quem você vai apresentar esse sumário executivo, o plano de negócio? Que investidores de risco, que fundos, se vai ser capital anjo, capital semente. Geralmente começa assim, ou o empreendedor começa com recursos próprios ou com o dinheiro da família, que ele tem mais acesso, né? E depois ele vai para o mercado tentar o investidor anjo, que geralmente é até 5 milhões de reais, que são executivos, empresários que têm o dinheiro guardado e acreditam naquele negócio. Por exemplo, grandes agricultores, ele tem um filho ou um parente ou até alguém que ele conhece que ele acredita naquela startup. Então ele coloca uma quantia, entra como sócio do empreendimento e depois vai sair depois de um tempo. Sempre o investidor de risco, ele quer ficar um tempo e depois sair. É uma entrada no negócio com prazo já de saída. Geralmente ele fica de 3, 5 a 7 anos e já sai fora. Ele só investe e depois cai fora. Depois ele quer vender as cotas dele e o ideal é que sejam depois ações, né? Porque daí valoriza mais e venha lançar aqui na B3. Fazer uma IPO. Fazer um IPO aqui na B3. É. Tanto que tem uma área aqui na B3, que eu conheci agora o executivo num evento da BIMAC, que prepara empresas para depois, para aproximar de investidor e depois trazer para cá, para a B3. E aí, isso tudo que você explicou, do plano, da ideia e tal, dá para ir, por exemplo, para um órgão federal, como o FINEP? Dá, mas aí tem que ser maior. Tem agora, por exemplo, o BNDES lançou lançou um fundo de 500 milhões para startups. Você viu isso, né? E a FINEP também tem linhas para startups também. Isso aí... FAPESP também, que é Fundo para a Pesquisa, que tem um patrimônio de 1 bilhão, também tem dinheiro para estar mais ligadas à tecnologia de ciência, né? Às universidades, às startups que surgem nas universidades e para resolver problemas que envolvem coletivo, por exemplo, a febre amarela, esse problema do Zika, vírus, essas coisas, né? No caso particular aí, por exemplo, dessas startups que surgiram, várias para o agro, a história é mais ou menos essa. Sim. O cara pediu dinheiro emprestado para o pai, 1 milhão, sei lá quanto. Ou ele mesmo tinha uma poupança, ele foi executivo, de repente ele resolveu não ser mais executivo e tem casos assim. E tem jovens que foram executivos, bem-sucedidos. Tem gente com dinheiro para investir mesmo nesse momento? Tem, um grande volume. Você tem uma ideia, eu vou te dar alguns números. As administradoras de recurso, as assets, né? Elas têm hoje no mundo 30 trilhões de euros que elas estão aplicando. Os investidores de private equity são negócios maiores, eles têm 20 bilhões de reais hoje para aplicados ou aplicar no mercado.
E aí tem os investidores anjos, que são pessoas que tiveram indenizações de empresa, ou que já têm um patrimônio de família ou pessoal e querem investir nesse tipo de negócio. Isso chama anjo. Esse chama investidor anjo. E semente, eu não entendi. Semente é um valor menor, geralmente, é o início, assim, é um valor um pouco menor. É um seed capital, né? Que depois começou a se unir o conceito de seed capital com o anjo, começou a se juntar e virou mais ou menos similar, aproximadamente similar. E para fazer isso, você precisa de alguém, por exemplo, você conhece os caminhos para fazer isso? Ou o cara pode fazer sozinho? Nós somos, a minha empresa é facilitadora, ela faz mais rápido. Ou a pessoa pode fazer sozinha também, mas a nossa empresa, além de fazer mais rápido, nós temos o network, a gente sabe quem são esses investidores e como acessá-los. Né? Essa é a vantagem. Não, e na questão do agro, Paulo, eu vi também, já que você falou disso bastante no começo, as indústrias de máquinas, você falou da Bimac, elas estão jogando uma tecnologia nas máquinas que é uma coisa absurda. Impressionante. Você pega lá aquelas cidades do Mato Grosso, Primavera do Leste, Sorriso e outras mais, aquelas máquinas, eu não vou citar nomes por questão de merchandising, aquelas máquinas dessas principais fabricantes de máquinas. As verdinhas, vermelhinhas. As verdinhas, vermelhinhas, amarelinhas. Então você acaba tendo uma tecnologia embarcada muito grande. Né? E você pega, por exemplo, os operadores de uma máquina dessa que custa 1 milhão, vão ter que ser muito qualificados. Né? Você não pode colocar qualquer pessoa para operar. Por mais simples que seja, né? Mas ela tem que ter também uma certa operador bom no negócio. Não, e conhecimento de informática, né, cara? E não só disso, de agricultura também, né? Para analisar os dados. Exato, que você vai estar, o painel da máquina te dá clima. A máquina pode ser até autônoma, fazer tudo. Ele vai ter que ser um analista de dados. Vai chegar a hora que vai ter máquinas autônomas. Né? Já tem. Você pega, por exemplo, aquela fábrica de sensores, uma empresa de sensores de Israel, vendeu a empresa para a Intel, foi 1 bilhão, se não me falha a memória, agora 1,5 bilhão de dólares. Né? Ela só faz sensores para carros autônomos, que também vai ser para máquinas agrícolas. Né? A hora que o carro for. Sim. Você sabe que essas máquinas que você está falando, verdinha, amarelinha, vermelhinha, elas, com o uso de GPS, o sensor, que seja, elas, primeiro que o fazendeiro pode já fazer a máquina... Controlar pelo smartphone. Pelo smartphone, que não é isso. O meu smartphone está lá fora. Entendi. Segundo, que a máquina passa a informação para ele, isso já é realidade. Sim. Se a semente está plantando direito, se o terreno está molhado uniformemente, perfeito, se o adubo caiu certinho. Agricultura de precisão. Tudo, né, cara? Então, hoje precisa ser um peão de colheitadeira, né? Peão de trator. Não é peão, você tem que ter informação de tecnologia e conhecimento. Sem dúvida. Não me assustaria, estou vendo um avião aí na tua lapela. Isso aqui é a defesa da aviação executiva. Você já fala, já. Não me assustaria se agrônomos e veterinários é que fossem trabalhar nessas máquinas. Não admira, porque analisar de os repente dados. Vai ser a solução, porque do jeito que tem desemprego no Brasil, né? Tem muito agrônomo e deve estar desempregado. Né? Você sabe que eu assisti hoje no WhatsApp a aterrissagem do A380. Eu vi um aviãozinho. Lá em Guarulhos, foi dia 27 de março, começou a operar. Lá. Cara, mas é um monstro. Impressionante. Andar, classe executiva, classe econômica, a primeira classe é um espetacular. Né? Você já entrou no avião? Não, ainda não, mas eu vi todos os detalhes das fotos. Nós vamos ao intervalo. Esse é o Paulo Francis. Paulo Francis não, né, cara? França. O Francis é que for trazer o prestígio dele, né? Mas vamos lembrar da memória dele, né? Que ele esteja bem lá no plano espiritual. Grande jornalista, eu gostava muito de ler aquelas provocações dele. Esse é o Paulo França, da PFC International Marketing, talentos humanos, somos nós, né? Todos que estão nos vendo, né? Todos vocês. Estão nos assistindo. Né? O Belo é talento. A equipe aqui também, né? O Belo também. E relações governamentais. Eu volto então daqui a 30 segundos, até já. Ok, estamos de volta, falo diretamente aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. Que é a CETIP. Que é a CETIP. O que você ia falar do Mercado Futuro? Eu lembrei Mercado Futuro, teve o primeiro curso da Ancora, Associação Nacional das Corretoras, de operadores de Mercado Futuro. E eu fiz esse curso aqui. Aqui na Bolsa? Na Ancora, Associação Nacional. Foi feito aqui na Bolsa e foi organizado pela Ancora. O avião.
O avião no campo sempre se usou, né? Nós temos acompanhado todos os eventos que são possíveis, principalmente a Labace, que é anual, né, de aviação executiva. Você foi aqui em Congonhas? Sim, eu vou há vários anos lá que tenho ido, né? Pô, me convidaram, Vale a pena, viu? eu entrevistei aqui o presidente da executiva da TAM. Da TAM, o Fernando Pinho, né? Não, é outro nome. Outro. E ele me convidou para ir na Labace e eu acabei não... Vale a pena. A bonito? próxima é em agosto, excelente. Eles colocam diversos aviões lá, e tem os stands, vale a pena para conhecer a tecnologia das aeronaves, né? É muito interessante. Também pelo network do lugar. Então, mas o que nós estamos falando antes do intervalo aí, falamos já de investimento e tal, do A380. Porque, por exemplo, se você tem um conceito hoje de aerotrópolis, é o professor João Cassar, né, numa universidade de Princeton, nos Estados Unidos, tudo hoje nasce a partir dos aeroportos. Então, eles estão, inclusive, ele dá consultoria para criar aeroportos na Ásia, em lugares ainda que não tem população, e a partir daí cria a cidade. Então, hoje as propriedades agrícolas têm que estar próximas aos aeroportos, porque hoje tudo ocorre com os aeroportos. Mesmo que você não escolha a safra, mas você tem que ter esses executivos se movimentando. Então, a importância de desenvolver os aeroportos regionais, a aviação executiva, a aviação agrícola dentro dessas grandes propriedades, os drones, né? Então, isso aqui é uma representação do que a gente defende, a expansão da aviação executiva. Você sabe que quando, há alguns anos, se falava como se fosse ficção. Hoje, pelo que você está falando de sensor, de internet, o diabo não é mais. O cara que vai comer um bife, ou o que seja, que vai usar uma margarina, um suco de laranja em qualquer lugar do mundo, que esse suco tenha saído daqui do Brasil, ou de onde quer que seja, tenha saído, ele vai, hoje é realidade, ele vai saber onde foi colhida a laranja, Sim, faz um rastreamento. que tipo de laranja é. É nesse sentido que você está falando da tecnologia no agro, né? É um dos aspectos, mas eu acho que, por exemplo, saber a tudo. mobilidade do agricultor e também dos técnicos para pesquisar lá fora, participar de congressos e também do dono da propriedade agrícola, seja ela de grãos ou pecuária ou florestas, ele tem que ter o aeroporto próximo dele, de repente pistas de aviação executiva dentro da propriedade, usar os drones. Eu estou te falando que tem drone até para transportar pessoas, né? Estão fazendo, a Airbus está com um projeto. Você me falou isso, eu nunca vi. Então, hoje a aviação é muito importante para a área agrícola, entendeu? Para a agilidade. Está tudo muito rápido. Porque o agricultor hoje ele já está ligado nas bolsas internacionais, em Chicago, ele já é um cidadão do país desenvolvido, ele está conectado a tudo, né? E ele tem que se movimentar. Tanto que na Labace, acredito que foi o ano passado, deram uma estatística, né? Onde mais cresceu a compra de aviões executivos foi lá em Mato Grosso, aquela região, centro-oeste. Eu quero fazer uma proposta para você, não sei quanto tempo temos do programa, mas um artigo que eu li ontem, ou alguns dias, não sei, num caderno do Valor, Sim. que eu achei muito interessante, tem a ver com a tua empresa aqui. Se você não pensou nisso, pode pensar. Ótimo. Agradeço. Na China, as pessoas não vão mais aos shoppings, não querem mais ir aos shoppings. Você chegou a ver isso? Não cheguei a ver, mas vou ver. Estão fazendo shopping na China com museu, com quadros. Virou lojas conceitos, né? O shopping está virando isso. Já. Não tem mais. Você não precisa ir tá muito longe. Você vai a Ganhar Oscar Freire, não... ninguém compra mais lá, só vê o que quer comprar e vai na internet depois. Então, exatamente, pelo e-commerce. Então, um shopping que lançaram lá em Xangui, qualquer coisa, tem obras de arte, tem música e não tem mais praça de alimentação. Tem restaurante em todos mas os tem uma lugares. empresa lá na área agrícola que tem em Goiânia e Campo Grande. Eles estão tão conectados à internet também. O agricultor chega lá, ele já encomenda e já está indo o e-commerce para entregar na propriedade rural dele. E lá ele pode também fazer consulta nos totens. É uma empresa ligada a fertilizantes, vários itens para agricultura e pecuária. Então a pecuária e a agricultura também estão ligados dessa forma. Ou seja, as lojas se tornam conceitos, vitrines, né, para você ver o que você quer e até testar, né, muitas coisas você testa na loja, né, e depois compra pelo e-commerce, pelo próprio e-commerce inclusive da loja, né. E a entrega já está sendo feita online, direto, para chegar rápido, né? Você nem precisa carregar nada, né? Aquelas picapes não precisam se carregar, né? Vai direto para... Agora a picape vai ser A picape tem para outras Vai utilidades. ser Né? para passear. O que eu ia te dizer é o seguinte, que além dessa parte toda institucional e macro que você está falando, eu estou admirado de entrevistar aqui empresários do campo, pode ser
café, soja, milho. Você que é um formador de opinião nessa área, é bom você trazer para eles essa necessidade de agilidade, né, nessa questão de colocar a tecnologia no seu negócio, de ter um plano de negócios digitais, porque é uma coisa que é para ontem, quer dizer, e senão nós vamos ficar para trás. Quer dizer. Então, só para eu concluir, o Paulo é assim, nas coletivas que a gente vai, nem anunciam lá o que é, ele já levanta Já faz a mão. pergunta. Queria fazer uma pergunta. Ele dá risada, porque ele sabe que estou falando a verdade. Foi o campeão de perguntas na Grishow de 2014. Foi campeão de perguntas na Grishow de 2014. O que é curioso, que além dessa parte macro que você está falando, por exemplo, outro dia eu entrevistei um cara que tem indústria de café solúvel e produz café. Um pouco antes do programa começar, ele falou, peraí que eu vou pedir para o meu grupo, esse é um outro lado, pedir para o meu grupo assistir o programa. Ele botou aqui no WhatsApp, cara, tinha 600 caras, só ele. Não, que 600 audiência, no sul de Minas. Melhor que a audiência que ele tem. Né? Pois é, cara, um grupo de 600 pessoas. A audiência... Isso aí mudou o mercado, porque eles sabem preço, eles sabem se está chovendo, se não está chovendo. Hoje o consumidor é tão informado, né, que não adianta ele trazer informações inverídicas ou desatualizadas, que ele tem como pesquisar na hora. Né? Isso tem que ser mais rápido do que a internet. É o famoso Google. Nós temos quase 1 minuto apenas de programa, eu vou brincar com o Paulo. Você quer falar alguma coisa? É agora ou... Eu quero deixar meu site para quem quiser ter mais informações. Fala, depois eu meu site é paulofrancarh.com.br, né? E se quem quiser entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é aqui de São Paulo, 11 9 4779 8404. Então, eu estava falando do Google, que você pode checar as coisas tudo. Uma amiga minha está criando adolescentes, né? O Paulo e eu, por exemplo, somos do tempo que... Como é que a gente nasce? Como é que a mãe engravida? Que dizia assim, não, papai põe a sementinha, não é do seu tempo a sementinha? Sim. Essa minha amiga com adolescente, sabe o que ela respondeu? Como é que... Vai olhar no Google. Mas outro dia eu recebi um vídeo que o bebê, acho que tá nascendo, ele pediu já a tesoura para cortar o próprio cordão umbilical, ele já tirou selfie com a enfermeira, ele foi mexer no notebook. O bebê digital, já nasceu assim. E vai ser assim. Você sabe que eu estou lendo um livro, dá para falar mais 1 minuto? Eu estou lendo um livro muito interessante, já que você falou do bebê digital, bebê fazendo selfie na placenta. Com a enfermeira. Eu estou lendo um livro do Ian McEwan, é do Reino Unido, acho que ele é irlandês, que é um livro de um policial, como qualquer policial, só que é contado por um bebê que está na barriga da mãe. Interessante. Já viu isso? Chama Enclausurado. Olha, interessante. É muito bom. Gente, esse aqui é o Paulo França, ele já deu o e-mail não, o site Esse dele. é o jornalista Antônio Resch, um dos mais famosos jornalistas do setor de agronegócio. Próxima vez eu ponho ele aqui para me entrevistar e eu sento ali. Muito obrigado, eu espero te ver em breve. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso para você. Sucesso continuado para o seu programa. Eu vou fazer 15 anos agora. Continuar mais 15. Poder fazer uma festa. Gente, até o próximo programa. Obrigado. Tchau.